Produção, não vai ter aquela contagem regressiva no início, não? O pessoal mandou e-mail dizendo que era tosco. Mas eu gostava. Bom, vamos começar a gravar então. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre concentração. A concentração e a centralização é um tema de especial importância, principalmente no mundo de hoje, em que esse fenômeno é tão comum. É importante que a gente compreenda que a concentração ela vai ocorrer sempre que uma grande proporção da produção for feita por um pequeno número de empresas. Ou seja, você tem boa parte do mercado, 80%, 90%, 70% de toda a produção, feita por um número pequeno, 2, 3 empresas, ou 4, 5, 6% do número de empresas. Aliás, isso é o grau estático de concentração, verificar o percentual da produção com as 5 maiores empresas, 3 maiores empresas, com 3, 4, 5, 6% das maiores empresas. Ok? E existe uma forma de avaliar a concentração que seria dinâmica, ou seja, a ideia de como evolui o mercado, como esse mercado está evoluindo, né, como o número total de firmas do mercado evolui e qual a proporção da produção dentro desse número de empresas. É importante que a gente compreenda que nos últimos tempos esse fenômeno tem sido cada vez mais importante para nós, até porque o grau de concentração e centralização tem sido cada vez maior na nossa economia. Muito bem, gente. A concentração se explica pelo crescimento dos capitais individuais, ou seja, é a concentração da riqueza na mão de poucas pessoas. A produção de riqueza na nossa sociedade, ela se dá de forma cada vez mais contundente e ampliada, fazendo com que haja uma grande escala de produção, e o que acaba acontecendo é que a gente tem uma concentração dessa riqueza social na mão de algumas pessoas. O processo de centralização de capitais já é um processo que seria um passo além, ou seja, é algo que resulta da luta concorrencial entre os capitalistas, que normalmente usam a tecnologia, seja ela de produto ou de processo, para se matar uns aos outros, como diria o professor Beluso na sua tese de doutorado. É claro que ninguém vai chegar a esse ponto, mas a concorrência é muito travada através da tecnologia, e isso obviamente todos nós já sabemos. Ou seja, aumenta, no processo de centralização, aumenta o volume de capital na mão de um determinado empresário, na mão de um determinado grupo empresarial, na mão de um determinado conglomerado econômico-financeiro. Ou seja, há um brutal aumento de capital na mão de um determinado grupo, formando massas gigantescas e grandiosas que a gente vê hoje em grandes conglomerados econômico-financeiros espalhados pelo mundo. Esse seria um processo de centralização, que muito se dá através da troca dessa riqueza. Então a gente viu que é um processo de centralização dessa riqueza na mão de algumas pessoas, de alguns grupos econômicos. Essa riqueza se concentra na mão dessas pessoas, e a partir daí, com a busca do avanço e do crescimento do mercado, a gente passa a ter um processo de centralização do capital. Ou seja, esse capital acumulado na mão de algumas pessoas passa a trocar de mão. Trocando de mão, você passa a ter grandes conglomerados econômico-financeiros. Bom, a gente precisa examinar, seguindo aqui o roteirinho que é o nosso livro, quer dizer, a gente precisa examinar dois pontos importantes: o papel do crédito e o papel das sociedades anônimas, das empresas, né, que você vai ter a divisão do capital por ações nesse processo de centralização do capital. Bom, primeiro, pessoal, o papel do crédito é importante a gente examinar. Primeiro, o crédito ele depende muito das garantias que você pode dar. Então, quanto mais garantias você pode dar, provavelmente maior o seu crédito junto aos bancos, por exemplo. Ora, hoje, para o desenvolvimento das empresas, o volume gigantesco de dinheiro se dá, por exemplo, para que a gente tenha o desenvolvimento de novos produtos, o desenvolvimento de novas tecnologias, a expansão dessas empresas em novos mercados, abrindo novas unidades
produtivas, isso acaba por gerar uma necessidade brutal de crédito. O problema é que as empresas maiores têm maior possibilidade de dar garantias mais sólidas. E isso faz com que o crédito acabe se concentrando na mão dessas empresas. É importante que a gente compreenda, pessoal, que o crédito é absolutamente fundamental. O crédito ele vai pegar dinheiro que está, entre aspas, parado na economia e vai recolocá-lo no processo produtivo. Ele estava lá, parado na sua conta. O banco pega esse dinheiro e empresta para um grande investimento capitalista. A questão é que esse empresário que vai, ali dentro da ideia do animal spirit, que vai conseguir pegar esse dinheiro, colocar na produção e fazer o mercado crescer, esse empresário ele vai ter acesso a mais ou menos crédito, dependendo, é claro, das garantias que ele dá. É óbvio que o que vai acabar acontecendo é que, como eu preciso de somas cada vez maiores para desenvolver tecnologia, para abrir novas unidades produtivas, as empresas maiores, obviamente, vão ter a possibilidade de ter maiores acessos ao crédito. E com isso, obviamente, elas vão se tornar maiores ainda. O processo de centralização ele acaba sendo um pouco alimentado pelo esse processo de acesso ao crédito. Outra coisa importante é o papel das sociedades anônimas. A gente sabe, que as empresas elas podem ser normalmente, de forma aqui rápida, porque não é esse o nosso objetivo. Elas podem estar organizadas em empresas limitadas, o capital vai ser dividido em cotas, e elas podem estar organizadas em sociedades anônimas, ou seja, o capital vai estar dividido por ações. Na verdade, a ideia é lançar essas ações no mercado para obter também recursos para investimento. É importante notar que aqui a gente tem um efeito duplo. Que efeito duplo é esse? Primeiro, na medida em que uma empresa é maior, mais sólida e goza de maior confiança no mercado, é bem provável que ela vá obter mais recursos nesse mercado acionário, o que, obviamente, como no item que a gente acabou de comentar, do crédito, reforça o processo de centralização. Outro ponto importante é que, na medida em que eu tenho uma sociedade anônima, eu tenho uma empresa em que o capital dela vai estar dividido por ações, eu tenho uma separação entre a propriedade do capital e a gestão do capital. Ou seja, eu posso ser o dono de uma empresa e eu contrato uma equipe profissional, como você, futuro economista que está assistindo aqui os nossos vídeos, você, futuro profissional do mundo dos negócios, pode ser contratado para gerir uma grande empresa e você não é dono dela. Na verdade, o controlador acionário daquela empresa, ele vai, em muitos dos casos, é claro que não são todos, ele vai poder contratar uma equipe altamente profissional, extremamente preparada para administrar aquele negócio. E aí o que vai acontecer é que há essa separação entre a administração do capital e a propriedade do capital. Isso pode ser muito interessante porque nem sempre o dono da empresa tem, digamos, uma grande capacidade para administrar aquele negócio. Aliás, é muito comum a gente ver empresas que sofrem grandes problemas porque os donos, às vezes filhos, netos dos fundadores da empresa, não têm tino para os negócios, como se falava antigamente. E é claro que na medida em que você pode contratar uma assessoria profissional, a gente tem a possibilidade de, obviamente, fazer com que aquela empresa cresça ainda mais, aumentando sua participação no mercado. Então a gente passa a ter, dentro das empresas SA, uma intensificação do processo de centralização, um aumento na velocidade do processo de acumulação, a formação de pequena parcela de grandes investidores, grandes empresários, grandes capitalistas, permite a manutenção da propriedade daquela empresa com uma possibilidade de repasse da administração do capital